Aleluia! Meus irmãos, que alegria estar aqui, depois de alguns dias sem poder estar nessa celebração coletiva. É muito bom, é muito bom. Eu estava compartilhando que parecia que fazia um ano, mas de fato é complicado de entender alguém que não queira estar nesse lugar. Mas o meu coração hoje se enche de alegria, porque hoje eu posso estar aqui. E como meu pastor no Brinque Serviço, né? Já me botou para pregar quando eu voltei. Então, glória a Deus por isso. Porque Deus é bom e a sua bondade nos alcança, o seu amor tem acompanhado a nossa vida, tem nos guardado e nos livrado. Amém? Eu queria pedir que você nessa hora orasse por mim. Que você estendesse suas mãos, que você intercedesse em meu favor, para que a palavra de Deus possa ser pregada e entendida nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Amém. Sim, meu Pai, em nome de Jesus. Sim, meu Pai, eu concordo com a oração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nessa hora nós estamos diante de Ti porque cremos que esse é o melhor lugar para estar. E nós queremos declarar a nossa total dependência do Senhor. Nós queremos declarar que estamos aqui por causa do Senhor. Porque o Senhor é o motivo da nossa adoração, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o dono dessa igreja, o trono é Teu, a glória é Tua, Senhor. E nessa hora nós queremos declarar caído por terra todo intento humano de roubar a glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos de fato, como diz a Tua palavra, diminuir para que o Senhor cresça. Que somente a Tua voz possa ser ouvida, que somente o Senhor possa ser glorificado, Pai. E que nosso coração seja uma terra boa, onde a Tua palavra possa germinar e crescer para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esses dias nós fomos ministrados como igreja a respeito de unção. E eu soube que foi aquele desmantelo aqui domingo, né? Eu fico só de casa acompanhando as notícias da palavra, daquilo que ela tem provocado na vida da igreja. E, de fato, é muito impactante quando você pensa que você pode ser um canal do fluir do poder de Deus, né? Que você pode ser alguém que, através da unção, pode mudar ambientes. Isso é muito profundo, isso deve ser o desejo de cada um de nós. E a gente viu, domingo passado, aqui com o nosso pastor Paulo, a respeito de muitas coisas da unção, e a gente viu que, primeiramente, a unção é resultado de quê, minha gente? A primeira? Olha aí, muito bem, experiência com Deus. Então, a gente precisa ter uma experiência com Deus para que a gente possa experimentar a unção, né? Que é justamente esse poder de Deus operando em nós e através de nós, mudando o ambiente. Mas eu queria te chamar a atenção para uma coisa muito importante que o pastor Paulo falou domingo e que você deveria se preocupar, porque eu me preocupei. Unção se perde. Unção se perde. E ele falou um pouquinho a respeito disso aqui domingo. E ele citou que muitos de nós estamos operando nos dons sem unção. E isso é muito perigoso, porque isso está declarando que nós estamos agindo, trabalhando na igreja segundo as nossas habilidades, segundo a força do nosso braço, segundo a nossa instrução, mas sem unção. E isso não dura muito tempo, porque na realidade um dia a força acaba, um dia Deus reprova, um dia Deus retira. E nós devemos estar preocupados com isso, porque a gente não deve querer operar sem unção, porque quando eu estou dizendo que eu estou agindo em Deus sem unção, na realidade, se você pensar comigo, eu estou em pecado. Por quê? Porque o Senhor Jesus, na sua palavra, nos deixou a ordem na sua palavra, que nós devemos ser cheios do Espírito.
Então, se eu não me encho do Espírito, logo eu estou em pecado. E só opera em unção quem é cheio do Espírito. E aí você pode ficar pensando aqui comigo, como é que eu faço para manter essa unção, se é que você já tem ela, né? Vamos combinar que pode ser que você esteja aí sem ter vivido essa experiência. Porque como nos falou nosso pastor, isso é resultado de busca, de intimidade. Mas vamos partir do princípio que nós somos pessoas que já acessaram essa realidade na vida. E aí você pode estar se perguntando, como é que eu faço para manter a unção? Como é que eu faço para que isso não se aparte de mim? Esse poder que não é o Espírito, mas é o Espírito operando em mim. Ele já falou um pouquinho também disso no domingo, mas eu queria compartilhar com você uma outra experiência que a palavra de Deus nos traz, e ela se encontra lá no texto de 2 Coríntios, capítulo 12. Abre aí a tua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 12, dos versículos de 1 ao 10. Segundo aos Coríntios 12, de 1 a 10, a palavra do Senhor nos diz assim: não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, ou se fora do corpo eu não posso dizer, Deus o sabe, o tal foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não posso dizer, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras indescritíveis, que ao homem não é lícito proferir. Do tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque embora desejasse gloriar-me, eu não serei um tolo, porque direi a verdade. Mas agora disto me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que vê em mim ou que ouve de mim. E para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa, eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que ele se afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, por causa de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Aleluia! Glória a Deus, palavra do Senhor. E aqui nós estamos diante de um texto em que o apóstolo Paulo, ele está aqui defendendo o seu ministério. Se você ler capítulos anteriores, você vai ver que existiam algumas acusações de falsos apóstolos em relação a Paulo, dizendo que ele não teria vivido experiências tão assim arrebatadoras, que dessem para ele o direito de ser apóstolo, o direito de viver o seu ministério, de exercer o seu ministério. E Paulo, por muito tempo, se absteve dessas discussões, de estar, como é que eu posso dizer para vocês, apresentando o seu currículo para as pessoas. Mas aqui chega num ponto em que essa discussão começa a querer afetar a fé daqueles crentes que Paulo estava cuidando, das ovelhas de Paulo. E aí ele disse: agora eu vou ter que falar para que as minhas ovelhas não se percam no meio dessa discussão. Então ele decide compartilhar dessa experiência que ele viveu, a Bíblia diz, há 14 anos antes, né? E aí você vai ver que Paulo começa a falar da experiência, mas ele não fala em primeira pessoa. Ele não diz assim: eu, Paulo, fui ao terceiro céu e tive revelações, e Deus me falou coisas que eu nem posso dizer para você. Ele não falou assim, porque ele de fato não queria
se gloriar nessas revelações e nessas visões que ele teve a oportunidade de ver e deslumbrar. Agora eu fico pensando, se você estivesse no lugar de Paulo, me diz aí o que é que você faria? Eu fico já pensando nas ovelhas daqui que gostam de contar os sonhos. Ia chegar tudo nervosa. Não ia chegar. Ia mandar o WhatsApp para mim, dizendo, pastor, você não sabe o que aconteceu, não sei o quê. Tudo nervosa. Eu mesmo ia ficar, minha gente. Eu ia ficar logo nervosa para compartilhar. Tigo, tu não sabe o que é que eu vi. Eu só não ia falar o que Deus não deixasse eu falar, né? Mas o que eu pudesse, Paulo ficou calado. E aí, ele aqui começa a compartilhar dessas visões justamente por esse motivo, porque algumas pessoas estavam pondo em dúvida as credenciais de Paulo para ser ministro do Evangelho. E isso estava colocando em perigo as suas ovelhas. E Paulo compartilha dessas experiências. E aí, às vezes eu fico brincando quando eu leio alguns textos de Paulo, eu digo, poxa, Paulo é um pouquinho amostrado, né? Quando ele começa a dar o currículo dele, hebreu sou, sim, estudei, sei mais que tudinho, se fala língua mais que tudinho, né? Não é assim que ele fala, na minha versão é assim que ele diz. Não é não, Magal? Ele diz que bota os outros discípulos tudinho no bolso. Mas quando ele está fazendo isso, é em defesa da fé de suas ovelhas. Mas eu não quero falar somente aqui desse currículo de Paulo. Por quê? Porque ele mesmo disse que não queria se gloriar nisso. Mas ele fala para a gente no versículo 5, que ele resolveu se gloriar em quê? Vê aí no verso 5, me diz. Isso. Paulo resolveu se gloriar nas fraquezas. Você já pensou nisso? De se gloriar nas fraquezas? Minha gente, aqui a gente quer se gloriar com coisa boa. Tu posta tu acordando descabelada? Não. Posta não. Eu não posso ter nada, nem descabelada, nem arrumada. Mas quem posta, não posta descabelada. Posta comendo cuscuz com ovo, posta alguns que gostam de cuscuz, né? Mas a maioria, se for para um restaurante bacaninha, aí posta lá, não é verdade? Mas ninguém quer se gloriar nas fraquezas. Mas Paulo disse que esse era o caminho. Era se gloriar nas fraquezas. E Paulo vai dizer o motivo pelo qual ele resolveu se gloriar nas fraquezas. Você me perguntou o que é que isso tem a ver com unção, pastora? Que a senhora começou a falar de unção e agora está nas fraquezas, na revisão de Paulo. Não estou conseguindo acompanhar o raciocínio. Presta atenção. Domingo passado, o pastor Paulo nos disse assim, que o orgulho é uma das causas que a unção pode ser retirada de nós. E Paulo, o apóstolo, aqui, vai nos dizer que ele resolveu se gloriar em suas fraquezas, porque, veja o que é que ele nos diz no verso 7. E para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Você está entendendo? Paulo resolveu se gloriar nas fraquezas, para que ele não fosse orgulhoso, para que ele não fosse soberbo, porque ele tinha visto coisas que nenhum homem tinha visto, porque Deus tinha dado a ele revelações que ele não podia nem falar para as outras pessoas, de tão indescritíveis que eram. E talvez isso pudesse subir ao coração de Paulo e ele se tornar orgulhoso, se tornar soberbo. E por causa desse caminho de orgulho e de soberba, Paulo poderia perder a unção. E aí Paulo diz assim, olha, eu resolvi me gloriar nas minhas fraquezas. E eu ouvi uma palavra domingo que é muito interessante. O apóstolo Luiz Hermínio diz exatamente assim: fraquezas são gatilhos de Deus para nos aproximar dele. Você pode dizer isso comigo? Fraquezas são gatilhos de Deus para nos aproximar dele. Amém. Então, eu queria que você pensasse comigo uma coisa. Fraqueza é diferente de pecado. Quero que você entenda isso hoje.
Especialmente nesse contexto aqui que Paulo está falando. Fraqueza é diferente de pecado. E você precisa entender isso, porque crente é muito bonitinho, minha gente. O povo bonito é crente, Magal. Rapaz, uma conversa bonita na oração. Olha como o crente ora. Vê se tu já orou assim. Eu acho que não, que tu não faz parte desse grupo, não. Senhor, perdoa as minhas fraquezas. Mas tu estás falando é de pecado. E tu estás dizendo, Senhor, perdoa as minhas fraquezas. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Fraqueza é fraqueza, pecado é pecado. Tu não chama de fraqueza o que é pecado. Quando tu está falando mal do teu irmão, não é fraqueza não, irmão. É pecado, o nome disso é fofoca, é maledicência. Tá certo? Não é fraqueza. Tá bom? Então a gente precisa diferenciar uma coisa da outra. E Paulo aqui está falando de fraqueza. E eu preciso entender que no contexto aqui de Paulo, a fraqueza dele era o espinho na carne. E aí, tem umas ovelhas minhas que gostam de estar perguntando, eu já vou dizer, eu não sei qual é o espinho na carne de Paulo. Nem venha me perguntar. Tá certo? Mas muita gente fica falando muitas coisas a respeito desse espinho na carne. Que pode ser provações, que poderiam ser tentações, que poderia ser até uma enfermidade que Paulo estava enfrentando. Enfim, a gente não vai entrar nesse mérito aqui do que seria o espinho na carne de Paulo. Quando a gente chegar no céu, a gente pergunta a ele, tá certo? Mas aí, o que é que eu quero chamar a tua atenção? É que esse espinho na carne era a fraqueza de Paulo. Independente do que fosse esse espinho na carne, ele era a fraqueza de Paulo. Então, o que é que a gente pode entender como fraqueza? Fraqueza são limitações ou são áreas sensíveis da sua vida que você pode estar exposto, mas não é pecado. Vamos colocar isso em miúdos. Por exemplo, você pode ter uma deficiência física. Isso é uma fraqueza, porque em algum momento ela pode te limitar para você realizar algo, para você exercer alguma atividade. Você pode ter uma tentação em determinada área. Você pode ser tentado na área da sexualidade, você pode ser tentado na área de jogos, você pode ser tentado na área de vícios. A tentação é a porta anterior do pecado. Você está entendendo? Foi isso que o Senhor disse a Caim. O pecado bate à tua porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Então, todos nós vamos passar por tentações. São áreas que são sensíveis na nossa vida, que talvez eu e você estejamos mais propensos a pecar. Mas isso não quer dizer que a gente vai pecar. Há uma diferença aqui. Então, tentações são diferentes de pecado. Tentações são fraquezas. Então, aí você vai pensar comigo, então, como é que eu posso lidar com as fraquezas? Já que eu não quero perder a unção. Você quer perder a unção? Não, nem eu. Então, a gente precisa aprender a lidar com as fraquezas. Porque, meu irmão, tu tem fraqueza? Quem tem fraqueza aí, meu povo? Levanta a mão. Eu vou fazer que nem Luiz Hermínio. Se tu não tiver, eu vou arrumar um agorinha para tu, porque tu tem. Tu tem. Esse crente é muito bonitinho, rapaz. Eu acho que se Jesus voltasse agora, eu não sei, era muita alegria de ver essa igreja tão bonita, né não? Porque os crentes não têm nem fraqueza. Vem cá. Oh, Jesus, opera a bênção. Então, a gente precisa entender que todos nós temos fraquezas. Sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais, ou os três. Você vai entender que existe alguma área de limitação ou sensibilidade na sua vida, fragilidade na sua vida, que você talvez possa ficar exposto. E aí a gente vai aprender a lidar com as fraquezas, que você já sabe que não é pecado, tá certo, crente? É aquela história, minha fraqueza, eu talvez possa pecar se eu não lidar bem com a fraqueza, tá certo? Então, a primeira etapa para você lidar com a sua fraqueza é você reconhecer a sua fraqueza. Aleluia, porque vocês já fizeram isso hoje aqui à noite. Né? É reconhecer a sua fraqueza. Porque tem crente que é semideus. Tem crente que Deus está quase chamando ele para ser assistente dele, né? Porque não tem fraqueza, não tem nada. Paulo não foi o único, minha gente, que reconheceu a sua fraqueza. Você vai ver aqui Paulo falando desse espinho na carne.
que ele disse que era um mensageiro do cão para esbofetear ele, para ficar ali aperreando. Mas existiram muitos outros personagens na Bíblia que reconheceram as suas fraquezas. Vamos pensar, Abraão. Quando Deus chega lá e diz assim: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, de uma multidão. E aí o tempo vai passando, Abraão vai ficando velhinho, e Deus vai lá e lembra a ele a promessa. Eu assim, mas como é que pode ser isso, meu Deus? Eu sou velho, minha esposa é velha e ainda é estéril. Essa era uma fraqueza dele. Era uma limitação, era uma área frágil na sua vida. E Abraão reconhece: minha gente, não é pecado você reconhecer fraqueza não, tá certo? Você precisa dizer a Deus qual é a sua fraqueza. Ele não vai ficar, não vai lhe fulminar não. Presta atenção no serviço. Você precisa reconhecer a sua fraqueza. Além de Abraão, a gente vai ter muitos outros. Moisés, por exemplo, lá vai Deus, né? Eu fico imaginando a cena, meu povo. Estou olhando ali o matinho queimando, e o mato não se, o fogo no mato e o mato não se queima. O matinho, rapaz, era um arbusto, uma sarça. Aí Moisés se aproxima, Deus tira a sandália. Você vai entrar aqui em Terra Santa e Deus diz assim: ó, você vai lá e vai falar e vai fazer, vai acontecer e tal. Moisés: não, eu não vou não, Deus. Eu sou pesado de língua, como alguns dizem, eu sou gago, eu tenho dificuldade de falar. Então, essa era uma fraqueza de Moisés, e ele apresentou ela para Deus. Vamos dizer, pastor, ele queria fugir, podia até ser, né, mesmo que ele quisesse fugir do chamado, a maioria quer fugir, né? Mas ele apresentou a Deus a sua fraqueza. Aí a gente vai ver também Gideão. Vai lá o anjo, chega Gideão. Gideão estava malhando o trigo no lagar, escondido, como eu falo, na moitinha. Magal, porque a pessoa malhando o trigo no lugar de pisar uva, estava tudo errado na vida dele. Aí está lá Gideão. Aí chega o anjo de Deus e diz assim para ele: varão valoroso. Era tudo que ele não era naquele momento, porque ele estava com medo. Mas Deus estava enxergando quem ele era de fato. Aí ele disse assim: olha, peraí, o Senhor veio aqui para mim. Eu sou o menor do meu clã, e a minha tribo é a menor de todas as tribos. Como é que eu sou esse cara aí que o Senhor está falando? Sou não. A minha fraqueza é essa, eu sou pequenininho demais, sou fraco, não dá não. Então ele apresentou a Deus a sua fraqueza. E a gente vai ver também Jeremias. Olhe, desde o ventre da sua mãe, eu lhe escolhi e lhe designei profeta às nações. Ele disse: mas Deus, já chorando, se tremendo, desmantelado, que nem os crentes da Ebenezer depois do culto. Eu não passo de uma criança. Ele disse para Deus que não passava de uma criança. Então ele disse para Deus: Deus, eu sou imaturo, eu não tenho condições de assumir isso. Essa era a fraqueza de Jeremias. Meu irmão, qual é a tua? Qual é a tua fraqueza? Você tem que pensar qual é a sua fraqueza. O que é que você diz para Deus, ou o que você ainda não disse porque você está se achando. Qual é a sua fraqueza? Você tem uma. E você precisa dizer para Deus. Talvez você possa pensar assim: eu tenho uma enfermidade, isso me limita. Eu tenho uma tentação na área de sexualidade, isso me limita. Eu tenho dificuldades com jogos e isso me limita. Eu tenho uma história passada muito pesada e isso me limita. Eu não sei qual é a tua fraqueza, mas você precisa reconhecer. Esse é o primeiro passo para que você consiga lidar bem com a fraqueza e não perder a unção. A segunda etapa para você lidar bem com a fraqueza é não espiritualizar a sua fraqueza. Lá vem eu falar dos crentes, porque eu estou nesse grupo, eu posso falar deles, né? Sou eu. Os crentes gostam de espiritualizar as coisas. Como assim, pastora? Não é para espiritualizar, não? Mas preste atenção no serviço. Aí vai assim para Deus. Ou então diz para o irmão: Deus sabe do meu coração. Você já disse essa frase? Já escutou essa frase? Essa frase é pesada. Deus sabe do meu coração. Quando ele está falando Deus sabe do meu coração, é que ele não quer reconhecer quem ele é. Não estou dizendo que quando você está falando Deus sabe do meu coração, você não está sendo sincero, não. Mas muita gente usa essa frase para dizer assim: eu quero matar ele. Eu já entreguei a Deus. Você conhece, né? Você é dissimulado. Você usa um linguajar
de eufemismo, para ficar mais levinho, para você não dizer o que você quer dizer. E aí você precisa entender o seguinte: você tem que reconhecer a sua fraqueza e não espiritualizar ela. Como assim? Às vezes você quer dar uma de fortão também. Você sabe qual é a sua fraqueza, você vai se meter no lugar onde ela está lá. Presta atenção comigo. Você conhece a história de Sansão. Tem gente que chama ele de Sonsão, não sei porquê. Mas é verdade, eu acho que combina com ele. Mas vê, o homem foi consagrado ao Senhor desde o ventre da mãe. Né? Você conhece a história que o anjo do Senhor apareceu para a mulher lá de Manoá e falou: esse menino vai ser nazireu. E ele vai ser separado. Então, ele não pode beber bebida forte. E quando você fala de bebida forte, é bebida alcoólica. E não pode tocar no fruto da videira. Ele não pode tocar em cadáver. E também não pode cortar os cabelos. Além de outras coisinhas a mais, né? Resumindo o voto de Nazireu. Então, esse era o voto que Sansão estava enquadrado. Aí você vai ler a história do homem. Aí Sansão cresce. E aí diz a Bíblia que Sansão foi descer para a cidade de lá e foi passar pelo meio do vinhedo, Magal. Ele foi para o vinhedo. Agora me diz o que é que um homem que não pode tocar na uva foi fazer no vinhedo. Hein, pastor? Ele foi passar pelas uvas, Leninha, e disse assim: ai, como ela é linda, cheirosa, mas eu não posso tocar. Fala sério, minha gente. Como é que uma pessoa sabe que não pode estar naquele lugar e vai para ali? Você está entendendo? Às vezes a gente quer ser assim. Você sabe qual é a sua fraqueza, mas eu sou forte. Olha, tu tivesse um passado com alcoolismo, aí tu vai para o bar fazer o quê? Tu tem dificuldade com os jogos, aí tu vai, tá no meio da jogatina para quê? Você está entendendo? Não fique se achando de forte demais não, não espiritualize o negócio não. Você tem que reconhecer: eu não sei lidar com isso, então é melhor se abster. Sabe? Ah, pastora, mas eu vou estar fugindo do diabo? Não, tu vai estar fugindo de tu. Que o cão não tem nada a ver com isso, não. Isso aí é carne. Entendeu? A gente tem 3 inimigos: o diabo, o mundo e a carne. Tu tem que aprender a lidar contigo mesmo, que é a carne. Então, essa aí é a tua carne gritando para querer pecar. E tu acha bonitinho ir lá: eu só vou dar uma olhadinha. Por favor, reconheça a sua fraqueza e não espiritualize a fraqueza. Tenha uma postura de alguém que quer viver fluindo na unção. Vale a pena? Porque não tem nada a ver, pastora, só vai estar lá o povo da minha turma naquela festa rave. Se Deus mandou tu ir para lá, tu vai, tá certo? Eu não estou falando de chamados específicos, não. Mas eu estou falando de tu dar uma olhadinha. Preste atenção. Não se exponha às suas fraquezas. Não espiritualize a fraqueza. Porque o nome já está dizendo: se é fraqueza é porque tu é fraco. Entendeu? Tu não vai conseguir lidar bem com aquilo. Então, não espiritualize. Você sabe qual é a sua fraqueza. E você tem que ter uma postura diferente em relação a ela. Você precisa tomar uma postura de alguém que sabe o preço da unção. Porque quem não pensa assim, perde. Por um momento, por 5 minutos, sei lá por quanto tempo, perde aquilo que de tão precioso Deus colocou sobre você. Não é possível viver flertando com o pecado. Se você continuar a ler a história de Sansão, você vai ver que foi exatamente isso que ele fez. Ele flertou com o pecado. Ele tinha uma história toda com Deus, no sentido de que ele foi escolhido para libertar aquele povo. Ele era um juiz de Israel e o Senhor escolheu ele. Se você for ver os outros juízes, Deus agia na vida do líder e alistava um exército para trabalhar com ele. Sansão sozinho era o exército. Está entendendo? Mas ele abriu mão disso, por quê? Porque ele resolveu não reconhecer as suas fraquezas. Porque, vê, na hora que ele passou lá na vinha, o negócio já estava troncho. Se ele chegasse lá para o sacerdote, porque o nazireu, quando ele começava a quebrar o voto, ele tinha que ir lá para o sacerdote, dizer assim: olha, eu quebrei o voto aqui, raspa aqui minha cabeça, e eu vou começar tudo de novo, porque eu quero continuar firme nisso aqui. Essa devia ter sido a postura dele. Mas ele quis dar uma
de forte. Aí você vai ver que depois ele mata um leão, e o leão fica lá morto. Quando ele volta, tem mel na boca do leão, bichinho, não podia achar mel em outro lugar. Aí ele foi tocar no defunto para pegar o mel, porque ele também não podia fazer isso. E no final, que é a história que a gente conhece mais famosa dele, é a menininha bonitona da Dalila, que no final de tudo vai e corta os cabelos dele. Então, ele foi flertando com o pecado e foi se entregando a ele. Então, ele passou da fraqueza para o pecado. E você não precisa trilhar esse caminho, porque esse caminho faz com que você perca a unção. O que foi que aconteceu com Sansão? Depois que tudo isso aconteceu com ele, que Dalila cortou seus cabelos, a Bíblia diz que ele foi levado pelos filisteus. E o que foi que eles fizeram com Sansão, minha gente? Eles furaram os olhos de Sansão. Agora eu te pergunto, onde é que estava a fraqueza de Sansão? Nos olhos. Ele não podia ver uma mulher bonita, e só olhava para as filisteias. Tinha uma dificuldade muito grande. E aí, essa fraqueza se tornou em pecado. E os seus olhos foram furados. Observa aqui, caminho. E a partir daquele momento, Sansão não tinha mais aquela força descomunal que ele operava através da ação do Espírito. Não é que a força de Sansão estivesse no cabelo. O cabelo foi o tiro de misericórdia, mas ele seguiu trilhando um caminho de desobediência, de se afastar da presença e de perder a unção. Mas você precisa reconhecer a sua fraqueza e agir com postura, porque, meu irmão, é melhor reconhecer fraqueza do que ter que reconhecer pecado. Você precisa entender isso. É melhor dizer assim: olha, pastora, eu estou com dificuldade porque eu estou enfrentando uma tentação na área da sexualidade. Você não precisa ter vergonha de dizer isso, não. Você tem que ter essa liberdade, e a gente é uma família. Você não vai chegar aqui no púlpito para falar para todo mundo, tá certo? Mas pode chegar para falar comigo, para falar com o seu pastor, para falar com um líder maduro, que ele vai te ajudar a superar esse problema. Porque você está confessando fraqueza, meu irmão. E a gente está aqui para te auxiliar, para te fortalecer. Mas se tu pecar, a gente vai te ajudar também. Mas o caminho é mais longo. Você tem que entender também que o caminho da reconstrução do pecado é maior, é mais longo. Então você precisa se manter firme e reconhecer e não tratar a sua fraqueza como se você fosse o fortão. E o último passo aqui para você lidar bem com a sua fraqueza é você matar a sua carne. Você precisa matar a sua carne. Pensa aí na tua fraqueza. É claro que você não precisa me dizer qual é ela. Mas começa a pensar na tua fraqueza, qual é? Ah, pastor, eu tenho limitações. E isso faz com que eu pense que eu não posso realizar. Eu me coloco num lugar de vítima. Mate sua carne. E comece a dizer quem você é em Jesus. Ah, porque eu não posso fazer por causa dessa limitação. Deus diz que você pode. Então comece a declarar a palavra ao seu respeito. Comece a pensar nas tentações que você enfrenta. Comece a pensar. Pense, eu vou deixar que você agora, nesse momento, feche seus olhos. E comece a pensar nas suas fraquezas. Comece a se colocar nesse lugar de alguém que está reconhecendo as suas fraquezas e que deseja mortificar a carne. Sabe, Satanás, ele trabalha no campo da acusação. E nessa hora, talvez ele esteja dizendo aí na sua mente: você não pode. Ah, você não pode porque você não enxerga bem, você não pode fazer isso. Ah, você não pode porque você é doente. Como é que você vai assumir esse ministério ou fazer essa atividade no reino? Ah, você não pode porque você tem desejos homossexuais, homoafetivos. Preste atenção, deixa eu até abrir um parêntese aqui. Meu irmão, se você tem uma tentação homossexual, eu estou falando de tentação, de desejos homoafetivos. Isso não é pecado. Isso é a tentação. Agora, se entregar ao homossexualismo, é outra história. Eu estou falando de desejo. Aí Satanás começa a te acusar com isso. Começa a dizer assim: você não pode. Você não pode. Ah, você tem tentação por jogos. Você tem dificuldade com vícios. Eu não sei qual é a tua fraqueza. Eu sei que Satanás te acusa nela. Mas sabe o que é que teu pai diz? Sabe o que é que Deus diz para você? É que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Amém, aleluia. Sabe, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza e na sua fraqueza. Mas sabe quando? Quando a gente mortifica a carne. Por quê? Porque eu reconheço a minha fraqueza, eu não espiritualizo a minha fraqueza e eu mortifico a minha carne. Eu sei aonde eu sou frágil, eu sei aonde eu posso cair, mas eu vou mortificar os desejos carnais. Eu não vou me lançar para o pecado porque eu sou fraca, porque a carne é fraca, ela tem que ser fraca. O espírito é que é forte. O espírito é forte e está pronto. E o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sabe, eu descobri que a fraqueza é um campo fértil para a unção fluir. A fraqueza é um campo fértil para a unção fluir. Sabe por quê? Porque ali você sabe que não é por causa de você. Ali você sabe que é dentro da tua impossibilidade que Deus começa a agir. Não foi na força do teu braço, não foi no teu intelectual, não foi na habilidade humana, mas foi no poder de Deus. Quando você mortifica a sua carne, você dá vazão para que a unção flua. E você precisa estar disposto a isso. Se você tem vivido uma vida que não confessa pecado, que não confessa fraqueza, hoje é dia de mudança. Hoje é dia de você aprender a lidar com a fraqueza. Hoje é dia de você aprender que a fraqueza é um gatilho que Deus tem para te aproximar dele. É na fraqueza que você ora mais. É na fraqueza que você busca mais. É na fraqueza que você depende mais. Se você sente a presença de Deus na alegria, muito mais na fraqueza. Muito mais quando você se sente incapaz. É aí que você busca o Senhor. E é aí que o poder dele se aperfeiçoa em você. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora. Nós vamos adorar o Senhor. E eu queria terminar aqui lendo as palavras de Paulo, dizendo assim, ó. Ele disse assim: Senhor, retira de mim essa fraqueza. Retira de mim esse espinho para que eu viva melhor. Talvez você tenha feito essa oração. E o Senhor disse a Paulo e diz para nós nessa noite: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, por causa de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Você pode dizer: eu sou forte. Eu sou forte. Aleluia, você é forte, glória a Deus.